E o senhor comentou na sua primeira fala um pouquinho sobre essa questão da correlação com outras pastas, né? Porque acaba que a SUDEC ela é muito transversal. Eu queria saber justamente o viés das secretarias de infraestrutura hídrica, enfim, porque a gente sabe que muitos dos problemas causados por esses desastres, como o senhor bem falou, aqui nessa região litorânea, tem muito a ver com a expansão urbana dessas áreas, ou a falta de planejamento também relacionado a isso. Então, como é que funciona o diálogo com essas pastas de planejamento, seja no Estado ou com os municípios? Isso é importantíssimo. Primeiro, que a gente, de fato, tem que entender que o desastre ele é natural, o clima é natural, mas o desastre nem tanto. O desastre normalmente tem uma intervenção, né? Por uma série de questões. A gente vai falar das fortes chuvas, normalmente a gente vai ter grandes problemas em áreas que estão ocupadas, que não deveriam estar ocupadas. Muito obrigado. Que não deveriam estar ocupadas e que são por uma série de questões, inclusive econômicas. Mas essa ação humana acaba potencializando muito os efeitos do desastre. E, de fato, como eu disse, a gente precisa ter uma visão muito transversal. A Defesa Civil ela é vista como um sistema. O órgão de defesa civil é o órgão central, mas ela precisa interagir com todas as outras pastas. Sim. E, como ele disse, na fase de prevenção, por exemplo, a gente interage muito com a SEDU, a CONDER. Essas obras de encostas, elas são realizadas pela CONDER. Obras de drenagem são realizadas pela CONDER. Obras de habitação, muitas delas são realizadas pela SEDUR, né? A CONDER Sim. também participa. A CEINFRA ajuda muito na fase de resposta, quando a gente precisa de uma intervenção mais rápida, em função de uma passagem molhada que foi destruída, uma ponte que caiu, uma pista que foi interditada. As atividades da CEINFRA entram muito fortemente para a gente poder liberar essa passagem, ter uma intervenção que permita com que as pessoas não percam seu direito de ir e vir, não isole comunidades. A Secretaria de Saúde, a questão de doenças contagiosas que Sim. possam ter logo após as chuvas, e a gente faz um trabalho conjunto para que as ações da Secretaria de Saúde venham reduzir as chances desse tipo de problema. E essa tem sido a orientação que o governador tem dado. Eu me lembro que, logo quando eu assumi, uma das coisas que ele me pediu foi que a gente fizesse esse levantamento das regiões onde Sim. tradicionalmente eram atendidas pelos carros-pipas, ou seja, enfrentavam situações de seca, estiagem, para que isso pudesse ser dialogado com a Secretaria de Recursos Hídricos para se buscar soluções estruturantes que mudasse a realidade daquela comunidade, para que ela não ficasse dependente dos carros-pipas. A gente tem uma série de investimentos que têm sido feitos, não apenas pelo governo do estado, mas em parceria com o governo federal. Posso citar aqui a adutora da Fé, que foi recentemente Sim. entregue ali naquela região de Bom Jesus da Lapa. Mais de 100 mil pessoas vão ser atendidas por essa obra importante, e muda a realidade de vida das pessoas, tornando menos dependentes, menos suscetíveis, né, a situações de emergência por falta d'água em virtude da seca ou da estiagem. Foi interessante o senhor comentar sobre isso, sobre esses estudos, porque eu queria muito entender como é que funciona a atualização desses levantamentos, se tem alguma relação com o Ministério do Meio Ambiente, também essa questão de queimadas, como é que isso pode influenciar. Eu sei que a SEMA acaba fazendo um pouco desse monitoramento, há uma correlação, e como é que funciona a atualização desses dados, como é que vocês trabalham nessa questão da gestão de risco? É importante, quando a gente fala, inclusive, da seca, é bom a gente lembrar que 2/3 do nosso território é do semiárido. Então, o nosso povo baiano, os baianos e baianas que moram nessas cidades do semiárido, eles aprendem a conviver com o semiárido, que em si já tem esses períodos mais prolongados Sim. de seca ou de estiagem. O problema é quando no período de chuva, o problema maior é quando no período de chuva, as chuvas são abaixo da média, então torna a situação ainda mais arriscada. E nessa política que eu citei há pouco, a legislação, a política estadual de proteção e defesa civil, nós criamos lá um cadastro justamente para sistematizar essas informações. A gente já tem um sistema que é utilizado pela Defesa Civil Nacional em todo o país, Sim. S2ID, onde todos os registros são feitos, mas com essa lei a gente vai buscar organizar um cadastro mais específico ainda, mais detalhado ainda, que vai fornecer informações importantes para a gestão no quesito de respostas à situação de seca ou estiagem.
A SEMA é importantíssima, o programa Bahia Sem Fogo, inclusive, é gerenciado pela SEMA, a Defesa Civil participa, Sim. Os bombeiros participam. A gente tem uma parceria muito forte com as brigadas locais, inclusive, que são fundamentais nessa questão do combate a incêndios. Defesa Civil somos todos nós, é o que diz o nosso slogan. Então, nessa composição de forças, a gente vai estruturando cada vez mais o Estado para dar essas respostas, repito, sempre pensando que preservação de vida é o nosso principal objetivo e que sejam respostas mais rápidas. A cultura de defesa civil é uma cultura que a gente precisa fortalecer. Eu sempre digo que aqui no nosso país a gente tinha o costume de dizer que nosso país era abençoado, não que não seja, ele é, mas é abençoado porque não temos problemas, não tem terremoto, não tem furacão, não tem vulcão. Só que a gente percebe que as mudanças climáticas têm nos afetado. Agora, subindo no elevador, uma manchete falava sobre a Europa enfrentando um período mais quente, justamente com secas também, com enchentes, ou seja, o clima tem alterado e a gente precisa estar cada vez melhor preparado com essa cultura fortalecida de proteção e defesa civil para que nós possamos preservar a vida e termos uma convivência melhor com toda essa dinâmica. Sim,